preciso para começar a dar os primeiros passos para aumentar o lucro da minha marcenaria e não ficar empacado, travado, patinando sem ter retorno? É isso que nós vamos ver hoje, aqui, junto comigo, Vitor Hugo Rebelato. Então seja muito bem-vindo você, marceneiro, dono de marcenaria, mais uma live aqui junto comigo no Papo com Marceneiro 2x, onde eu sempre trago estratégias para ajudar você e a sua marcenaria a aumentarem os lucros da sua empresa. E no tema de hoje nós vamos falar sobre isso. O que eu preciso para começar a aumentar o lucro da minha marcenaria, Vitor? Quais são os primeiros passos? Vamos lá. Deixa eu só ver se o áudio está funcionando. Lucros da sua empresa. Tá funcionando, tá bem alto. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. O que eu preciso para começar a aumentar o lucro da marcenaria? Eu vou compartilhar a minha experiência, os métodos que eu criei e desenvolvi, para ir já você destravando o lucro da sua marcenaria. Lembrando que a gente está fazendo essas lives de aquecimento, né? Toda quarta-feira às 7h30 eu faço uma live. Mas eu estou fazendo as lives de aquecimento para o evento Marceneiro Lucro, que vai acontecer do dia 11 a 17 de setembro, onde eu vou mostrar lá os erros que eu cometia, que você talvez esteja cometendo impedindo de você ter mais lucro, os métodos, os passos, os pilares, para você ter uma marcenaria que lucra 2 vezes mais. Então, se você ainda não está inscrito nesse evento, pessoal, link está aqui na minha bio e bora participar aí, bora comentar na live de hoje que vai ser um conteúdo muito bom e é só um preparativo, porque para o que está por vir, beleza? Olha o Rafael, nosso aluno aí, ó. Boa noite, irmão. Marcenaria Renove. Top, meu amigo. Como é que você tá aí? Denis Alencar. Ah, tá. Aqui fica tudo junto. Pernambuco. Os lugares mais quentes aí, o pessoal de todo o Brasil aí. Muito boa noite a todos que estão aí se chegando. Seja bem-vindo e já vai dando o seu like aqui, ó, curtindo essa live, esse vídeo, se você está assistindo depois. Essa aqui eu vou deixar gravada. Lembrando, pessoal, nem todas as lives vão ficar gravadas. A de ontem não ficou gravada, tá? A de ontem não vou deixar gravada, a de hoje eu vou deixar gravada, mas assiste ao vivo por causa que aqui eu vou se você tiver dúvidas, perguntas, a gente vai traçando as estratégias para ajudar você. E lembrando que essas lives são patrocinadas pela UD e pela Sermag. Não podemos esquecer do nosso patrocinador, né? A UD, revendedora da Sermag, né? Se vocês quiserem comprar itens de qualidade com preço muito bom, é com a Sermag, viu, pessoal? São nossos patrocinadores oficiais aí do canal. E vamos lá. Quando a gente fala sobre o que eu preciso para aumentar o lucro da minha marcenaria, eu me fiz essa pergunta por muito tempo. O que eu precisava? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou isso? O que eu preciso fazer para melhorar a minha marcenaria, para ela ter mais lucro, para parar de empacar e começar a girar o negócio, né? Parar de travar ela? E quando eu me perguntei nisso, eu fui logo na raiz do problema. E eu pensava sempre na organização e fluidez da marcenaria. Eu sempre penso assim, quando você está numa fila, às vezes você está numa fila gigantesca, talvez num banco, ou por exemplo num hospital, num médico, ou às vezes está esperando para abrir alguma coisa e você tem uma fila. Já viu aquelas filas bagunçadas? Não tem número, não tem senha, não tem ninguém organizando, aí daí passa gente, você não sabe onde começa, onde que termina, vira uma bagunça. Simplesmente por causa de se tivesse uma organização para onde começa e onde termina, seria muito mais fácil de você se organizar. Nossa marcenaria é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa filtrar como que nós podemos chegar do ponto A para o ponto B, para que nós possamos fazer essa jornada com muito mais facilidade e tranquilidade. Às vezes eu quero chegar aqui, a minha marcenaria funcionando, para ela estar lucrando. Porque há uma diferença gigantesca entre ela estar funcionando, ela estar aberta e ela estar lucrando. E quando eu falo em organização e você se organizar, se preparar para receber clientes, as pessoas para você ter uma marcenaria que não só funcione, mas que lucre, eu não estou falando que você é uma pessoa desorganizada, bagunçada, que você não saiba se organizar, ou que você não tenha uma organização, que tua marcenaria é suja. Não, muito pelo contrário. É você ter todos os pontos da sua marcenaria muito bem alinhados para que você tenha a noção de que, aconteceu um problema aqui, então eu vou corrigir. Você tem que ser, como por assim dizer, o supervisor da fila. Você tem que estar, vamos organizar aqui, vamos se ajustar aqui, pessoal, deu um problema aqui, vamos organizar aqui. Você é dono de marcenaria. Na live de segunda-feira que a gente fez, eu falei sobre a visão de dono de marcenaria. E você tem que ir ajustando a sua marcenaria e alinhando ela para que ela chegue até no ponto de ela ter lucro. Assim fica muito mais fácil você conseguir fazer isso.
E tem dois passos, duas estratégias que eu utilizo que me ajudaram muito a dobrar os lucros da minha marcenaria. Que foi eu me organizar na questão dos clientes que eu fecho, não é conseguir clientes, mas é quando eu tenho cliente, porque às vezes a gente pega o cliente e sai produzindo, mas eu cometi um erro muito grave que eu vou mostrar pra vocês. Talvez você esteja cometendo ou não, mas é bom você ficar ligado para não acontecer de novo. E também a parte financeira da empresa. Ontem eu dei um aulão sobre como que você pode achar os preços, as precificações da sua marcenaria. E hoje eu quero mostrar como que isso pode ser perigoso. Que você pode estar deixando de lado algumas coisas que pode estar fazendo com que você esteja perdendo dinheiro e deixando de organizar a sua marcenaria, deixar ela nos trilhos, alinhada. E quando eu falo em organização da empresa, é muito diferente falar em organizar ela para estar funcionando do que a organização física. Eu tenho um módulo no meu treinamento só sobre organização física, mas eu não quero que você organize sua esquadrejadeira em um lugar, o seu escritório em outro. É muito bom estar organizado, mas eu quero que você esteja com esses pontos que eu comentei bem cientes na sua mente para você saber a hora que tem que ser executado. Por exemplo, eu quero atender um cliente, eu quero fazer um orçamento, eu quero produzir um móvel, eu quero fazer uma entrega, eu quero pagar um fornecedor, eu quero contratar um funcionário, comprar uma máquina nova. São várias decisões que você, como dono de marcenaria, tem que tomar. E às vezes são decisões não tão fáceis. E às vezes algumas decisões podem te levar a um caminho que, furou a fila aqui. Então, é muito importante você estar preparado para elas. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a ver o dinheiro entrar e ficar na marcenaria. Porque não adianta o dinheiro entrar e ele vazar como se fosse uma torneira aberta. O dinheiro tem que entrar na sua marcenaria e ficar para a administração dela e para você colocar dinheiro no bolso. Para você ter dinheiro para aproveitar. Porque quando a gente fala em lucro, lucro é dinheiro no bolso para você aproveitar, para você fazer uma viagem, para você trocar de carro, para você comprar um brinquedo para suas crianças. Isso é lucro, não é faturamento. Faturamento é totalmente diferente. E quando a gente fala em organizar a lista de clientes, quando a gente define lista de clientes, quando a gente organiza esses clientes, a gente consegue ter uma visualização muito melhor de o que eu vou fazer e do que eu vou, quando ou não fazer alguma coisa. Como assim, Vitor? Quando eu falo sobre lista de clientes, olha só, é literalmente uma lista de clientes. Você pegar os clientes que você fechou com ele, executou um contrato, pegou valor em dinheiro e você listar eles para você se organizar. E eu vou mostrar como você faz isso aqui na prática depois, viu? Vou mostrar tudo para vocês. Tudo que você precisa fazer. Por quê? Quando a gente pega a nossa lista de clientes, a gente começa a visualizar o que tem que ser feito. E quem visualiza, lucra. Porque você começa a ter uma visão geral e ampla de tudo que está acontecendo. E muito mais do que você pegar ele, é você evitar erros. Esse é o maior problema que acontecia aqui na minha marcenaria. Puxa, a gente errava muito, cara. Dava muito errinho, sabe? Faltava isso, errava aquilo. Então a gente começou a ter muito melhor visualização. E aí eu comecei a evitar erros. Aí, poxa, às vezes estava lá fazendo, faltava uma chapa. Às vezes ia entregar um móvel, errava uma medida. Eu fazia isso, aquilo. Olha só a quantidade de problema que acontecia. E tudo era perca de dinheiro. Eu ficava perdendo dinheiro nesses pequenos erros. E aí, onde que eu perdi o dinheiro? Era no fornecedor? Lembra que eu falei ontem? Quem assistiu a live de ontem? Era no fornecedor que eu perdia dinheiro? Era lá na venda, nos materiais? Não. O meu dinheiro saía no lucro. Então eu estava tirando dinheiro do meu bolso para pagar pelos meus próprios erros. Olha só como isso é grave. Por isso que eu comecei a me organizar melhor, para eu ter mais informações, mais detalhes. E esse pequeno ajuste de eu começar a fazer a lista de clientes, eu comecei a perceber que, eu comecei a errar menos, eu comecei a ganhar mais. Automaticamente. Isso ajudou muito a minha marcenaria. O Júnior fez uma pergunta aqui, tenho poucos clientes, pagar tráfego pago é uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia, Júnior. Quando você precisa de clientes, você pode fazer tráfego pago. Eu vou falar sobre isso em outra live. Eu vou falar sobre funcionários amanhã, vou falar sobre produção na sexta-feira. Eu acho que eu tenho uma live que eu vou fazer na semana que vem, eu vou falar sobre isso. Parado 4 meses, trabalho 1 dia. Então, Júnior, eu vou te dar uma dica aqui agora. Eu vou pular aqui a minha linha de raciocínio só para te dar uma dica. Você pode fazer tráfego pago. Se você souber fazer tráfego pago, você pode fazer.
Você pode pagar uma pessoa para fazer. Um rapaz me ofereceu hoje para fazer o da minha marcenaria R$1.500, ele me ofereceu. Hoje à tarde mesmo, ligou aqui, ofereceu o serviço dele, 1.500 conto, para fazer o tráfego pago da minha marcenaria. Só que a gente já faz, tanto da marcenaria quanto dessa página. Só que eu não faço o tráfego pago hoje na minha empresa. Já faz algum tempo que eu não faço, eu não preciso. Porque os clientes, eles vêm. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um serviço em outra cidade aqui, fica a 30 km daqui, num cliente que é meu fidelizado. Hoje à tarde fui tirar medida de um cliente meu que é fidelizado. Vou tirar medida lá nessa outra cidade também de um cliente fidelizado. Eu praticamente não saio para vender móveis, né? Por quê? Uma das coisas que eu faço, que eu tenho também, um dos métodos que eu ensino, é a questão da valorização do meu produto, o método CORE, que eu utilizo de valorização, o método CORE. Vou ensinar no evento Marcenaria no Lucro também. Se você não está inscrito, se inscreve, Júnior, que eu vou ensinar esses métodos. Valorizar meu produto e fidelizar o meu cliente. Eu fidelizo ele. Ou seja, eu faço um atendimento, não é entrega de qualidade. Entrega de qualidade é uma obrigação do marceneiro fazer. Entregar com alta qualidade um móvel. Eu faço um atendimento de qualidade, eu fidelizo o meu cliente. Você entregar móvel com rebarba, com fita soltando, com quebradinho, aí é óbvio que você não vai ter cliente. Mas valorizar o teu produto, fazer com que ele pague o que você pede e você fidelizar o cliente, aí é diferente. Aí você vai fazer com que o teu cliente ele volte para você e principalmente indique você. A maioria dos meus clientes são por indicações dos outros. Ah, mas Vitor, a indicação não cai do céu. Eu sei que não cai do céu. Só que eu não venço fazer isso. Eu não venço os clientes que vêm para mim. Eu tive que recusar, quem me acompanha nos stories viu aí, né? Faz 2 semanas eu tive que recusar uma loja. Porque a cliente queria que eu fizesse 2 lojas em menos de uma semana. Não dava para fazer. Aí ela conseguiu outro marceneiro que ela tinha lá para poder fazer a execução. Então, na minha capacidade de vendas, fazer tráfego é uma boa ideia. Mas você tem que ter ciência de que isso vai te trazer clientes para você conseguir produzir, entregar e fazer um atendimento de qualidade. Você vai vender, Júnior, vai aparecer um cliente e você vai vender móveis, mas não faça uma venda, faça várias vendas. No treinamento de vendas que eu tenho, se eu fosse falar de vendas aqui, eu ia ficar 12 horas aqui. Mas quando eu falo de vendas, você tem que fazer uma sequência de atendimento para o teu cliente gostar de você, para você fidelizar ele, para você poder criar uma experiência para ele. É muito diferente você comer um hambúrguer do McDonald's do que você ir numa hamburgueria artesanal. O McDonald's, ele vende lá o Big Mac lá a R$30. Agora você vai numa hamburgueria artesanal, com um ambiente com rústico, com um cheiro de hambúrguer, com espetinho em cima e não sei o que. Quanto que é o mesmo hambúrguer? 60 conto. Claro que é muito mais gostoso, claro que tem todo o seu diferencial, mas qual que é a diferença do McDonald's para ele? A experiência. E é isso que eu vendo para o meu cliente, uma experiência. Então quando eu estou lá para atender o meu cliente, eu não só vou chegar lá para tirar uma medida, oferecer isso, aquilo. Eu já vou visualizando, eu tenho um olho clínico para ver o que ele precisa. Hoje à tarde, só para você ter uma noção, ó, eu fui tirar a medida de um cliente, ele pediu lá para... Ele é um cliente nosso muito antigo, ele pediu para arrumar uma prateleira que molhou, pegou água e tal. Meu cliente, fiel. Pô, eu não ia recusar ir lá só pra ver uma prateleira. Ele já fez muitos móveis comigo. Aí o que ele foi lá? Não, eu queria arrumar aqui porque pegou água e tal. Não, vamos lá, vamos ver o que é. E aí ele foi lá e tirei a medida e tal. Ah, mas tem mais alguma coisa que você quer fazer aí e tal? Ah, já que você tá aqui, tira a medida do quarto da minha filha aqui, ó, eu quero fazer uma estantezinha aqui. Notou? Uma simples pergunta, uma simples visita que nenhum marceneiro ia fazer, ir lá pra fazer uma prateleira, ninguém vai fazer, porque eu sei que não fazem. Porque ele nem liga mais para outras pessoas, porque ele só procura a minha marcenaria, porque ele sabe que os marceneiros não vão para fazer uma prateleira. Ele foi lá, tirei a medida da prateleira e ainda tirei a medida de um outro móvel. Esses pequenos serviços que eu ensino, que eu até tem um método caixa, né, que é você fazer projetos de pequeno valor com lucro rápido, é o que me faz minha marcenaria girar com muito serviço e com pouco trabalho. Eu já falei, eu trabalho de segunda a quinta-feira, sexta-feira de manhã a gente atende alguns clientes, faz uma manutenção, uma limpeza, e na sexta-feira a gente não trabalha à tarde. E não é por falta de serviço, é porque a gente tem tanto serviço que a gente fidelizou nossos clientes. Eu não preciso me matar de trabalhar para poder retornar. Mas sabe o que faz isso, Júnior? Eu sei que você quer serviço, eu sei que você quer vender, mas quando você tem uma marcenaria que dá lucro, você não precisa vender 10 móveis. Você precisa vender o que eu ensinei ontem, vender um móvel para pagar o teu custo fixo mensal.
Se você vendeu um móvel e pagou, beleza, então o resto é lucro. Você sempre vai ter custos quando está produzindo móvel, mas se você está conseguindo pagar sem dívida, sem estar precificando errado, pelo menos o seu móvel, você vai conseguir cobrir isso. Aí quando você aparecer uma venda, você vai conseguir tocar o barco. Mas se eu te respondi tua pergunta, é mais ou menos essa ideia, tá, cara? Faz o tráfego pago, mas eu falo muito sobre consciência de tráfego pago, já falei muitas vezes, ainda vou falar nas semanas à frente, tomar cuidado com isso, para não se arrebentar de ofertar o teu produto e você não dar conta de atender. Porque você vai ofertar lá, tráfego pago, beleza. Você vai aparecer para 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, e aí essas 1.000 pessoas, 100 delas pedem orçamento. Que hora que você vai atender ela? Que hora você vai fazer o orçamento? Você vai incluir todo esse valor aí no seu custo? Então toma cuidado, o tráfego pago é bom, é legal, mas toma cuidado, porque se 100 pessoas, ou diminui isso, 10 pessoas pedirem orçamento, projeto, tudo mais. Entende? Vai ter um custo muito elevado em cima, e aí você também vai ter que produzir. Ah, vender um. Beleza, vendi um móvel, agora que se dane os outros 9. Não vou fazer mais orçamento porque agora eu vou ter que trabalhar e vou ter que entregar. E aí o pessoal começa a vir, porque o tráfego pago estava rodando, começa a vir fazer orçamento. Aí você fez um orçamento, aí um mês depois aquele cliente veio, mas você já fechou 2 cozinhas. E agora você não consegue mais pegar o teu negócio. Aí quando ele, não, mas você me ofertou, agora eu quero fazer, não sei o quê. Ah, não posso porque eu tô cheio de serviço. Aí você tá cheio de serviço, agora perdeu um cliente. E aí essa perca de cliente, ele vai ficar chateado. Ah, o cara não pegou meu serviço agora, não vou fazer mais com ele. Aí acaba tendo um ponto positivo, mas de contrapartida um ponto negativo. Aí entra outro método que eu ensino, o M33M. O M33M é onde você consegue aumentar a sua produção sem ter perca e principalmente ter produção dupla, né? Você produzir na tua marcenaria e ter uma empresa terceirizada trabalhando para você, sem você ter atrasos, percas e custos mais altos. Produzir 2 móveis ao mesmo tempo, sem você se atropelar e sem perder cliente. Mas tudo começa com o que eu estou falando hoje aqui, sobre você se preparar e organizar para a lista de clientes. Beleza? Espero que tenha respondido a tua pergunta, Júnior. Às vezes eu vou me alongando aqui, mas eu não gosto de dar meias respostas, eu gosto de dar uma resposta completa. É muito bom o tráfego pago? Como eu sempre falo, se você quer fazer tráfego pago, faça, mas faça com ciência, faça com uma pessoa especializada. E se você for fazer com uma pessoa especializada, dê limites, não dê a vago assim, faz o que dá e chama cliente. Porque aí começa a chover de pessoas e você não consegue dar conta. E quando você não consegue dar conta, aí você começa a manchar o seu nome. E olha, tem uma coisa que é muito fácil de você manchar e estragar, é o seu nome. Por questão de não atender ou dar mau atendimento. E as pessoas gostam de meter o pau hoje, nunca vi. Vai na internet lá num videozinho de uma criança brincando com um cachorro. 3, 4 pessoas. Ai, que bonitinho, que fofinho. Agora as outras 10 pessoas. Porque passa doença, porque pelo amor de Deus, porque não sei o quê. Sempre vai ter as pessoas que vão meter o pau de alguma coisa. Agora imagine a sua empresa, a sua marcenaria, que prometeu uma coisa e não entregou. Acaba com o teu nome, acaba com a tua reputação e aí é a pior coisa que tem. Então, espero que tenha te ajudado. E quem está nos acompanhando, se gostou também desse conteúdo, se está gostando, vai dando seu curtir aí, pessoal. Obrigado pela pergunta, Júnior. Mas olha só, se você for fazer tráfego pago, você vai precisar disso que eu estou falando aqui, ó. Se você for fazer tráfego, começar a aumentar suas vendas, a letra que eu vou dar aqui, cara, vai te ajudar muito para você não se perder. Porque isso aqui é um dos primeiros passos que eu dou para os meus alunos. Olha só, teve um aluno meu da mentoria que ele estava a ponto de fechar a marcenaria dele. Ele estava bem desesperado porque ele estava assim, ó, cansado da marcenaria. Ao contrário do que o nosso amigo mandou ali, ele tinha muita venda. O problema não era a venda dele. Vinha cliente, ex-clientes da outra marcenaria que ele trabalhava, que ele era funcionário, procurando ele. Muita venda. Ele não aguentava de tanta venda. Só que aí ele tinha muita venda, muita mesmo. Ele pegava muito cliente assim, chorando para ele fazer, dava prazo longo para poder fazer, entregar o móvel e tudo mais. Só que o problema é que ele tinha nenhum lucro. Ele estava tão desesperado a ponto de fechar a marcenaria dele que ele disse para mim, numa conversa que eu estava falando com ele, que ele não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. Um cara que estava vendendo abarrotado não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. Você já passou por uma situação como essa, marceneiro? Você tem uma marcenaria, uma empresa que está ali produzindo, vendendo, às vezes tem meses mais difíceis e tudo mais, mas não tem dinheiro para colocar gasolina. Olha o ponto que chegou a marcenaria dele. Então, que às vezes eu falo, o problema não é a venda. O problema não é você fazer venda.
ou como reforçando ali sobre o que o Júnior perguntou, às vezes você vai fazer a venda, só que o problema é quando essa venda entra dentro da sua marcenaria. Dali para dentro é que o negócio desanda. Parece que o negócio começa a virar um bicho de 7 cabeças. Porque a gente tem que fazer a nossa marcenaria ter uma linha de condução para não se perder. Que atire a primeira pedra. Quem nunca fez isso, né? Meu Deus do céu. E tudo isso que eu falo para vocês aqui, pessoal, é experiência própria. É o que eu passava na minha marcenaria. Nós temos, para quem não conhece, que está assistindo a primeira vez, nós temos 19 anos a marcenaria. Meu pai iniciou ela, começou sozinho com a minha mãe. E aí eu pequeno, né, ali com meus 13, 14 anos, fui aprendendo, fui pegando profissão e gostei e fiquei. Desde os meus 16, 15, 16 anos estou dentro da marcenaria aprendendo móveis. Só ter a gasolina ali. Sobre a gasolina. Sobre a gasolina, né? Infelizmente, acontece. E a gente já passou por isso. A gente teve fases que a nossa marcenaria estourava. Teve uma época que a gente teve 5 marceneiros dentro da minha empresa. Nossa, a gente arrebentava de vender, de produzir. Só que quando deu uma queda e parou de vender tanto, a gente teve que mandar funcionário embora, a gente se arrebentou em dívida. Aí tive que fazer empréstimo e tudo mais. Às vezes tinha que controlar a final do mês para poder sair de casa ou não. Às vezes tinha que ir contando as migalhas. Eu sei, eu passei por isso, a gente passou por isso. Imagina, um moleque meu ali, 17, 18 anos, querendo aproveitar a vida, querendo poder pegar o seu primeiro carro e não tinha condição de fazer isso, cara. Olha, é agoniante, é desesperador. Eu sei. Tem muita gente que passa por isso por anos. Eu sempre falo sobre isso. Mas você é muito novo. Bom, eu tenho meus 31 anos. Você é novo. Eu também passei por isso, bem novo. A gente tem 19 anos na marcenaria, tô aí meus 15, 16 anos aprendendo a profissão. Só que uma das coisas não é saber fazer móveis. Marcenaria não é sobre fazer móveis. Marcenaria é sobre você administrar uma empresa. Você pode vender... Olha, você pode vender 500 mil reais. 500 mil reais no mês. 500 mil por mês. Tem gente que vende isso aqui. Já teve um cara que me ligou pedindo ajuda que ele vendia para 500 mil. Quinzenal ele vendia. E eles estavam tendo problema na produção. Porque não era a venda o problema. Era na organização da produção. Uma coisa que levava a outra. Vender você pode vender muito. Mas quando entra esse dinheiro aqui, é que às vezes ele não tem uma desova correta. Tá travando meu vídeo aí para vocês também, pessoal? O Maicon disse que pena que o meu tá travando. Está travando para vocês? Aqui eu não tô vendo. Se tiver travando, vocês me avisem, por favor. Que aqui pelo menos está funcionando bem. Oi? Estão me escutando? Eu tô vendo aqui pelo menos algumas pessoas online. Se estiverem me escutando, só me dá um ok. Não? O Inácio... o Inácio, não tá travando? Beleza. Talvez seja a tua internet aí, Maicon. Tenta entrar... Maicon, né? Tenta entrar de novo na live. Que daí ela talvez esteja dado alguma travadinha, né? Tá escutando LM, também tá escutando. O Inácio perguntou, orçamento por metro quadrado ou vezes 3 vezes 3 é errado mesmo? Olha, eu tenho um evento de 4 horas que eu expliquei sobre fazer precificação, que eu fiz um evento pago para algumas marcenarias, explicando sobre precificação e por que eu não utilizo o vezes 3 vezes 4. Se eu fosse te resumir, é bem errado, tá? Não dá para se basear por isso, cara, infelizmente. Eu tenho uma planilha que eu faço, tem uns marceneiros, deve ter o pessoal que está aí, que está assistindo, tem essa planilha, que eu ensino, eu vendo a planilha a fazer precificação por central de custo, lista de materiais, né? Você pega os materiais, você calcula ele, calcula todos os impostos, todas as terceirizações, o preço do lucro, e em cima disso você faz o seu orçamento. É uma planilha bem completa, onde você tem toda a sua organização. Então, eu utilizo isso no meu dia a dia, a minha planilha pessoal, eu utilizo para fazer os meus orçamentos, eu faço meus orçamentos nela. Então, eu não utilizo o vezes 3 vezes 4. Utilizei muito tempo atrás, a gente utilizou, meu pai na época utilizou quando ele fazia o orçamento, mas depois que a gente começou a pegar aqui a administração da empresa, eu e meu irmão que somos sócios, a gente começou a desenvolver melhor, né? Compramos um monte de planilha, mas a gente desenvolveu a nossa. Porque a gente achou muito mais fácil e muito mais preciso. A gente consegue ter mais lucro nisso. Tá tudo ok, hein? Tudo normal? Não? Tá bom assim? Aqui tá bom? Top. Beleza. Obrigado, pessoal, pelo retorno. Espero que tenha respondido sua pergunta aí também, Inácio, sobre precificação. Mas, em resumo, eu não utilizo esse vezes 3 vezes 4. Tá bom?
Eu tenho um módulo no meu treinamento mais completo sobre orçamentos que eu explico como fazer os tipos e por que eu não utilizo. Às vezes tem gente que gosta de fazer, né? Alguns móveis, dependendo do móvel, dá para utilizar, né? Mas um móvel maior não dá. Só que eu não vou entrar nesses detalhes agora porque se eu for falar sobre orçamento aqui, como eu falei, fico 4 horas aqui em cima. Pra ter essa planilha, manda mensagem pra mim no privado. Clica aqui no meu perfil, manda mensagem. Oi, Vitor, eu quero a planilha, eu quero saber sobre a planilha. Aí eu te mando o link depois, tá bom? Depois da live eu te mando, que agora eu não consigo mandar. Então vamos lá. Olha só, pessoal, vamos pro passo a passo. Como quem já assiste mais live sabe aqui que eu sou direto, não gosto de ficar enrolando, eu gosto de mandar brasa e fazer acontecer. Primeira coisa que você deve deixar de fazer. Porque, olha só, eu fazia muito isso. Fechava com o cliente, fazia um projeto, que a gente sempre faz projeto. Depois que eu fazia o projeto, eu pegava e guardava. Porque eu dava um prazo, né? Então, por exemplo, hoje é dia 1º de setembro, né? Eu dei o prazo lá para 2 de outubro. Aí eu pegava e guardava esse projeto. Quando eu guardava esse projeto aqui, quando eu terminar o que eu estou fazendo, eu pego ele, pego os detalhes, eu pego o contrato e depois eu vou ver o que é. Maior erro que eu cometi, a maior cabeçada que eu dava. Nessa parte aqui de guardar o projeto, eu acabava deixando para depois e acabava esquecendo de alguns detalhes. Principalmente de alguns detalhes que foi conversado naquela hora com o cliente. O que eu decidi com ele? Então, marceneiro, se você fechou um contrato com o seu cliente, eu sempre recomendo, até isso aqui é aula de mentoria, ó. Faz um PA. Faça um PA na sua marcenaria. O que é isso, Vitor? Eu denominei como pré-análise. Faça uma pré-análise do seu contrato. Análise. Faça uma pré-análise do seu projeto, do seu contrato. Você vai pegar lá o contrato do seu cliente, vai pegar talvez o projeto, se você pegou o projeto, se é arquiteto, não sei o que, né? O projeto, as anotações que você fez, Bom, se você não faz algum desses 3 aqui, então você já tem que procurar fazer. Tem que fazer contrato, obrigatório para quem é aluno do Marcenaria 2x. Projeto é opcional, mas se você quiser fazer é melhor porque evita erros. E fazer anotações. Isso aqui é o mínimo, né? Você fazer anotações no teu caderninho, na tua prancheta, né? Quando você está fechando um negócio. Você fez isso aqui, ó. Fechou o projeto com o cliente, não guarde ele. Chega na marcenaria e já faça uma pré-análise desse projeto. Eu olho o contrato, eu vejo todos os detalhes que foi decidido, se tem pezinho, se tem LED, qual é a cor do móvel, qual é o prazo de entrega. Eu pego o projeto, às vezes eu faço anotações nesse projeto que também foi assinado pelo cliente, vejo quais os detalhes que foi decidido com ele. Tem alguma informação. No projeto estava com LED. Agora ele não quer mais LED, agora ele quer fazer uma cava, porta de cava, mudou. Fez alteração. Eu já faço essa alteração. Porque imagina você fechar esse projeto agora no dia 1º de setembro. E aí você vai lá pelo dia 15 20 de setembro você vai começar a fazer, porque às vezes é um projeto não tão grande e tal, você consegue fazer em 10, 12 dias. Só que aí, nesse período de 20 dias, você fez orçamento, você atendeu o cliente, você foi fornecedor, você bateu o carro, você se estressou, você fez um monte de coisa lá e você esqueceu dos detalhes. E aí esses detalhes que você esqueceu, que você não fez essa pré-análise ou não reforçou ele, por mais que esteja anotado, vai dar problema na produção, lá na montagem. Porque aí você esqueceu que a cliente falou que queria... O que ela queria mesmo? Aí às vezes ela queria o rodapé lá diferente, você esqueceu de anotar. Sem querer você esqueceu de anotar, ou na marcenaria chegou lá. Quando você fecha o teu contrato aqui, você faz essa pré-análise, está tudo fresco na tua cabeça. E aí você pode fazer melhor ainda. Você já pode ir adiantando esse projeto. Como, Vitor, que eu vou adiantar um projeto que eu fechei agora? Compra o material necessário, você pode terceirizar os cortes desse projeto, você já pode organizar essa lista num quadro na sua marcenaria, que eu recomendo sempre os meus alunos a fazerem, pega e faz um quadro na sua marcenaria com os clientes e tudo mais, para você organizar. Você já começa a praticamente executar esse projeto, cara. Isso aqui é um dos passos que eu comecei a fazer. Nós começamos a implementar aqui na marcenaria, que agilizaram muito e muito o tempo da minha produção. E claro, o lucro dela. Isso aqui, pessoal, é muito simples de fazer.
Quando você aplica os 3 pilares que eu sempre trago, mas principalmente um dos pilares do 5S, eu vou falar muito sobre o pilar do 5S no evento Marceneiro Lucro do dia 11. Eu vou falar bastante sobre esses pilares, sobre o que faz com que o seu marceneiro tenha lucro. E isso aqui é uma pontinha do iceberg perto de tudo o que eu vou te entregar lá. Porque sem isso aqui, pessoal, sem esses métodos, eu nunca conseguiria ter uma marcenaria que dá lucro. E é simples de aplicar, só que é preciso ser feito. E quando você começa a visualizar isso aqui, olha, vem junto comigo aqui, ó. Você está aqui, chega na sua marcenaria, na segunda-feira, agora, hoje é quarta, na quinta-feira, e aí você começa a analisar que você, olha, eu fiz um projeto aqui, e aí agora eu tenho que fazer esse contrato aqui, foi decidido lá pro dia 2 de outubro, e ele pediu chapa do Palha, o Palha da Duratex. Pô, 2 chapas do Palha, então se eu pedir agora, vai chegar aí no máximo na segunda-feira, dependendo da empresa, então eu vou comprar 2 chapas, compra 2 chapas. Tem umas corrediças e tudo mais, só que eu não tenho na minha marcenaria. E vai bastante corrediça e não sei o que. O que você faz? Você vai pegar e vai fazer um pequeno estoque. Que eu também tenho um módulo específico sobre estoque, né, no treinamento. Como você fazer o estoque para que economize, como que você faz para não se extrapolar em dívida e tudo mais. Aí você, em vez de comprar só as 5 corrediças para esse projeto, você faz um estoquezinho, porque você já está fazendo outras vendas. Só que nesse meio tempo aqui, você já está atendendo outros clientes, está fazendo outras vendas. Então, olha só como é um organismo vivo a marcenaria. Isso é perfeito para você conseguir fazer a sua marcenaria destravar e ter lucro. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um passo para você começar a ter lucro na marcenaria. Fora todos os outros que você pode trilhar, mas eles são simples. E você pode fazer isso aqui, ó, com notificações simples. A gente usa um aplicativo, 2 aplicativos, mas tem um aplicativo que a gente utiliza, que a gente coloca os nossos clientes nesse aplicativo. Isso eu estou falando para vocês aqui no Cru, né? Onde eu jogo os meus clientes lá e ele me notifica isso. Eu coloco todas as informações. Aí quando eu faço isso aqui, faço a pré-análise. Compro as chapas, os materiais, algumas coisas que precisa. Não tenho dinheiro, não tem problema. Eu espero alguns dias para entrar um caixa na marcenaria e compro a chapa. E aí o que eu faço? Peço para o aplicativo me notificar. Um aplicativo gratuito. Ele me notifica e olha, tá na hora de eu comprar o material. Tá na hora de eu fazer uma pré-análise antes de entregar o móvel. Eu consigo fazer essa pré-análise, às vezes uma repré-análise uns dias antes. Aí não acontece aquela coisa de você tá lá, chega lá, entregou o móvel na casa do cliente, chega na marcenaria, eita, o que eu vou fazer agora? E o móvel da Dona Maria? Aí sai desesperado no escritório pegar lá projeto, aí sai de lá imprimir projeto, aí sai, esqueci que eu tenho que tirar a medida fina. Vai correr na Dona Maria, ela não tá em casa, tem que ir lá 10 horas da noite para tirar a medida porque você esqueceu, teu funcionário tá parado, ou você fica parado. Faltou a chapa, esqueci de comprar a chapa. Liga pro fornecedor, não tem mais chapa, vai ter que vir só no outro dia. Só nesse prazo aí, nessa loucura de esquecer uma coisa em outra, cara, já foi aí um dia e meio perdido. E você perde o quê? Lembra o que eu falei na live de ontem? Até eu apaguei aqui, mas eu devia ter deixado escrito aqui, ó. Tempo. Você perde tempo, que é muito mais caro que dinheiro. E aí você vai jogando o teu lucro fora. Quando você perde tempo, relacione isso. Tempo é lucro. Se você está perdendo tempo, você está jogando dinheiro fora. Porque lembra que eu falei? O fornecedor de energia não vai descontar, o governo não vai te dar desconto do imposto, o cara lá da água não vai te dar desconto, o cara da chapa de MDF, se der um desconto, vai ser lá de R$50 lá, se você comprar um pallet de 100 chapa. Meus amigos, não tá fácil. E você tem que cada vez mais estar se aprimorando e se melhorando, porque senão o mercado vai te engolir. Quem está crescendo e está se organizando e se preparando é o que eu chamo de marceneiros 2x, os caras que estão lucrando às vezes mais, eles estão crescendo no mercado. Eles estão pegando esses clientes que querem um atendimento personalizado, que estão preparados e organizados, e infelizmente quem não se atualizar e se preparar, vai ser engolido, e vai acabar quebrando e perdendo. É muito importante você estar preparado, porque quando eu caí em mim mesmo, meu Deus, eu não estava preparado para isso. Eu era um moleque de 22 anos e eu não estava preparado para administrar uma empresa. Não adiantava fazer uma faculdade de administração, sendo que eu não sabia o básico de economia de tempo. E produção de marcenaria é fábrica. Fábrica é tempo é produção. E é muito importante nós termos essa visualização. Se fez sentido para você, curte essa live aqui, ó. Dá o seu joinha aqui, dá o seu curtida. Se você gostou, se está gostando desse assunto. O quadro é massa, né, Michael? Cara, show de bola. Que bom que vocês gostaram.
Como faço para ter essa planilha? Ah, tá, já mandei essa pergunta. Moveleria, sigo você faz um tempo já, mas não tinha parado para te assistir, estou gostando. Show de bola, amigo. Que bom que você está gostando, Inácio. Que bom que sempre tem uma primeira oportunidade. Cobrar orçamento é válido? É válido em 2 pontos. Eu tenho uma aula específica no meu treinamento só sobre isso. Se eu cobro ou não. Mas, dando uma palhinha aqui para você, você tem que... Eu não gosto de dizer isso, ó. Você quer saber a resposta? Compra o meu treinamento. Pô, coisa besta isso, né? Fala sério. Mas... para você cobrar o orçamento, você tem que ter dois... Cara, tem que ter dois... tem que ter muita... Como é que é a palavra... tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Porque se você cobrar versus o gratuito, muita gente diz assim, não, tem que cobrar por causa que você tira os curiosos. Eu sei, a gente recebe muito curioso. Só que esse é o diferencial da minha marcenaria. Eu ofereço atendimento personalizado, gratuito com projeto. Eu faço isso para todos os meus clientes. Não sai um cliente daqui sem projeto. É o meu diferencial. Só que eu tenho condição de arcar com esse custo. É um custo alto, né? O atendimento gratuito. Só que quando você cobra, às vezes você assusta um cliente que ele tá querendo... Ele é realmente curioso, mas só que a curiosidade dele, pô, se eu vou ter que pagar por um atendimento, por que tá cobrando, né? Ah, sei lá, deixa. Tem outro lá que cobra, faz de graça e é tão bom quanto. Às vezes, né? Às vezes não é tão bom. Ou outra coisa, quanto que você vai cobrar para fazer um atendimento? Sendo bem sincero, você teria que saber quanto custa a tua hora, para você fazer um cliente. Ah, se eu perder 2 horas para atender o cliente, quanto custa a hora? Minha hora custa R$30. Então teria que ser 2 horas. Para sair da minha marcenaria até lá, atender ele e voltar, então R$60. Mais todo o custo envolvido. Aí você vai ter gasolina, você vai ter... talvez o projeto, se você for fazer, mais toda a depreciação. Então, sei lá, vai ter 120, R$150. Você vai cobrar no mínimo esse valor para você fazer um bom atendimento. Só que sendo bem sincero, 120, R$150 não muda a minha vida. Eu cobrar de um cliente para fazer um atendimento para ele por R$150, eu teria que no mínimo cobrar uns 500, 600 conto para sair da minha marcenaria para atender ele, se eu fosse cobrar. Porque cobrar R$120 para ir lá fazer um projeto, prefiro nem sair da minha marcenaria. Eu não saio da minha marcenaria por menos de R$100. O cara pede, quero trocar dobradiça. É R$50 a visita, mais o material, mais a hora de trabalho. Vai dar no mínimo 100, R$120. Agora cobrar isso aqui para ir fazer um projeto, não, nem vale a pena. Então eu prefiro nem cobrar, né? Então, por isso que eu digo, é muito equilíbrio, você teria que ter uma estrutura saber muito bem a sua estrutura da sua marcenaria para saber se você cobra ou não. Eu ofereço o melhor atendimento possível gratuito. Isso aqui já arrebenta com o meu cliente. Ele vai pensar 10 vezes antes de fechar com qualquer outra pessoa. Por causa que o meu atendimento, o modo que eu conduzo o atendimento para ele, já faz com que ele tenha aquela sensação de valor agregado. Caraca, se o Vitor Rebelato, que é a Rebelato Móveis, se o Rebelato me atendeu desse modo, me entregou isso aqui antes de entregar o móvel, imagina quando vir meu móvel. Pronto. E é isso que eu faço com o meu cliente. Então, eu chamo de método core. Eu já falei para vocês, né? É o quanto que você oferece de uma oportunidade tão boa para o seu cliente, a ponto de o risco que ele tenha ser extremamente baixo. Aí ele não tem risco nenhum fazendo comigo. Eu jogo isso nas costas dele. Ó, meu amigo, pode vir, que a resposta está no meu peito. Pode confiar em mim. Eu jogo tudo isso em todos os atendimentos, todos os processos de atendimento. Então ele vai fazendo com que vai confiando em mim. É cobrado o orçamento caso o cliente não fechar? Eu acabei de responder isso, Júnior. Se você cobra ou não, né? É cobrado o orçamento caso o cliente não fechar. É a mesma coisa, você tem que avisar, a gente não vai cobrar dele depois. Não fechou, cobro, não. Que aí fere a lei também, né? Você tem que avisar se você vai fazer uma cobrança ou não. Ele pode entrar com ação judicial contra você de você ter ofertado um serviço, não ter avisado o valor, e ele te processar por você cobrar dele algo que ele não sabia que ia ser cobrado. Você tem que falar, meu orçamento é cobrado. Custa R$150 para fazer um orçamento. Aí, se não fechar, né? Se não fechar o valor, cobra R$150. Ou não. Mas agora, se você avisa ele antes, aí você tem um valor limite, né? Você tem que avisar, né? Eu cobro o orçamento, a visita e tudo mais. Aí, não cobro. Então você vai lá, cobra, se ele não fechar, tchau e benção. Entendeu? É mais ou menos essa ideia. Beleza, pessoal? Quem que falou ali também? O Realismóveis, muito bom. Que bom que você gostou também, meu amigo.
pessoal que está curtindo essa live aí. Que bom que vocês estão gostando. E uma última coisa que eu falei aqui, ó. Falei sobre como que vocês podem organizar a lista de clientes. Eu tinha falado sobre o quadro, né? Uma coisa aqui, pessoal, uma dica pessoal. Uma coisa que eu utilizo muito. Se vocês me acompanham no Stories, amanhã eu posso mostrar o meu quadro. Eu tenho um quadro igual esse aqui. É uma chapa branca diamante. Se vocês verem aqui, aquele branco diamante tá até meio marcado porque ela não é própria para isso, né? Mas eu peguei uma chapa de MDF lá que tava sobrando e eu fiz aqui o meu quadro. Na marcenaria eu tenho igual. Aí eu vou lá e marco aqui o nome do meu cliente, o nome do cliente, o prazo de entrega, às vezes algum detalhe. Então eu vou marcando aqui, ó, Dona Maria, o prazo dela é para dia 30 de outubro. E aí o detalhe é que vai ser no branco TX. Ou às vezes eu preciso fazer alguma compra, eu tenho que comprar a corrediça de 45. Então eu vou marcando, eu tenho um quadro de clientes e de compras. É um quadrinho pequenininho, um canetãozinho desse aqui, ó, R$5, um pedaço de MDF que você tiver aí, você pode marcar. Isso aqui me ajuda muito na visualização, ajuda muito eu pegar e não perder tempo, porque quando eu bato o olho, isso aqui é bom até para os teus funcionários ficarem ligados que, ó, tem serviço, pessoal, não vamos parar, vamos se agilizar, ó, tá tocando o barco. Se o cara tá trabalhando com você junto, ajuda bastante, ó. Dia 30 de outubro nós temos um projeto para entregar da Dona Maria, nessa cor aqui. Ó, tá faltando corrediça, pede pros teus funcionários, ó, pessoal, tá faltando algum material? Anota aí. Aí eles vão lá, ó, tá faltando fita. Fita do branco, TX de 19mm. Aí você vai lá, ô, legal, tá faltando, agora eu vou providenciar, vou esperar uma última oportunidade, um desconto, entendeu? Fica muito mais fácil e rápido de você se organizar. E é o que eu falei no começo da live. Não é que você seja bagunçado, desorganizado, que você não saiba se organizar. Mas é que a organização da marcenaria, ela não é você estar limpo, você estar com as coisas no lugar. É você estar alinhado com a sua produção, com o seu escritório. Quando as informações chegam, quando o cliente vem, você precisa ter isso aqui muito bem preparado. E isso aqui é uma coisa que você tem que estar fazendo o tempo todo. Hoje chega um cliente para mim, a gente faz uma filtragem, já vai alinhando tudo. Vai pedindo lá o escritório, né? A gente tem uma linha de processo, meu irmão atende os clientes, ele pega todos os clientes, ele vai passando tudo para mim, ó. Ó, chegou isso aqui, tem que executar isso, é esse aqui e tal, esse é o projeto, esse é o contrato, e tem que tirar medida. E eu já vou deixando e vou organizando. Levo para produção, pronto. É só ir para serra e executar ele. Não tem que ficar correndo atrás de informações. Mas porque a gente deixou isso muito bem organizado. A gente definiu isso, ó, cara. Quando chegar um cliente, temos que colocar todos esses pontos, pontuar tudo isso, alinhar, para que quando chegar, a gente pare de perder dinheiro e tenha, claro, cada vez mais lucro. Então isso aqui não é uma coisa que eu não inventei a roda, mas na verdade eu criei métodos para que a minha marcenaria tivesse mais lucro. Tanto que eu denomino o método 2x por causa que a minha marcenaria lucrou 2 vezes mais. Literalmente dobramos o lucro dela fazendo esses métodos que a gente desenvolveu. Tanto que a gente catalogou e criou tudo isso hoje. Então, espero que vocês tenham gostado também da live de hoje. E eu vou trazer muito mais, né? Amanhã eu vou fazer a live às 15 para as 7, pessoal. Amanhã eu vou ter que fazer um pouco mais cedo. Eu tenho um compromisso. Então não vou conseguir estar às 18h45. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Até eu vou sair um pouquinho mais cedo da empresa para poder vir trazer esse conteúdo. Mas quem puder estar comigo amanhã às 18h45, quinta-feira, eu vou fazer esse conteúdo aqui para trazer mais informações para vocês. Mas se caso não conseguir assistir, não deixe de se cadastrar no evento dia 11, tá? Tá no link da bio no meu Instagram, dia 11 de setembro vai começar o evento Marcenaria do Lucro, onde eu vou mostrar os erros que eu cometia, que você pode estar cometendo, que impedem você de ter mais lucro, e os métodos para você conseguir, os pilares para você ter uma marcenaria que lucra 2 vezes mais. Tá bom? Ô Davi, a ideia do quadro é bem válida, interessante, gostei, que legal que você gostou, muito bom a sua live, vou curtir muito. Obrigado, Júnior, por ter participado aí, que gostou bastante. Eu faço no caderno mesmo e toda tarde dou uma olhada. Ótimo, Inácio, é bom também. Por que eu falo do quadro? Por causa que eu não preciso ficar pegando o caderno. Eu também tenho caderno, tenho prancheta, só que daí às vezes eu tinha que ir lá olhar e eu esquecia. Então o quadro é muito mais visual. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de ver as coisas, bater o olho e ver. É que nem relógio. Aonde você coloca o relógio na tua empresa? Você tem no pulso, porque você bate o olho, ou você deixa bem no meio da parede, lá no centro da marcenaria, né? Tem aquele reloginho lá em cima lá. Por quê? Porque às vezes você não vai tirar o celular do bolso para olhar, você não vai lá na gaveta pegar teu celular, às vezes tu esqueceu o relógio, não tem. Então você bate o olho, pronto, vi. Já é quase meio-dia.
Mesma coisa é o quadro. Você bate o olho, ah, tem a Dona Maria. Aí você chega de manhã cedo na marcenaria, pô, bateu o olho aqui, ah, tem que ver aqueles projetos lá, daí você vai lá e compra ele, entendeu? Então a ideia do quadro é uma ideia bem legal que facilita nesse ponto também. Beleza, pessoal? Obrigado aí por vocês terem me acompanhado. Mais uma vez, vejo vocês amanhã, né? Mais uma live de aquecimento. E de aquecimento para esse evento tão importante que é o Marcenaria do Lucro, que vai revolucionar o mercado da marcenaria. Vai ajudar muito, muito vocês mesmos. Espero que vocês estejam gostando e a gente se vê amanhã à noitinha. Valeu, um abraço, uma boa noite.